paz. Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecidos a Deus, bons amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo do Evangelho. Agradecemos pela presença de todos aqui nesta reunião. Pedimos por aqueles que não puderam participar da noite de hoje, que eles recebam, através de um passe à distância, o nosso carinho, a nossa amizade. Que nós possamos, nesta noite de estudos, aprender tudo aquilo que for de nossa necessidade, para que consigamos colocar em prática. Obrigada, Jesus, pela sua presença entre nós e que Deus nos abençoe. Pessoal, caiu aqui a internet, a gente tá restabelecendo já. Vou ver aqui, a gente tá. Perdão, caiu nossa internet aqui. Vive, boa noite. Mais alguém aqui? Fabrício, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá. Bom, vamos lá. Duas coisas, dois recadinhos antes. Este ano, a Claudinha nos pediu, avisou, né, que ela não teria condições de continuar o preparo dos estudos na mesma sequência que ela estava vindo fazendo, porque ela está com muitas atividades, muitas coisas e não conseguiu conciliar tudo isso. Então, vocês vão perceber que a gente os estudos vão ficar muito comigo e com o Bruno. E a gente vai contar um pouco com o auxílio, um pouco mais, né, dos companheiros que estão estudando, para preparar e nos auxiliar, pelo menos, de fato, uma vez por mês, né, Bruno? Pelo menos uma vez por mês. E também a gente vai tentar fazer dois estudos. Isso é uma. Está se habilitando, Vivi? Você quer falar? Everton, eu ia te Hum. ligar essa semana para pedir é, se vocês tivessem alguma função aí nesse sentido para que eu estaria à disposição, tá? Então, quero me colocar totalmente à disposição para criação de slide ou mesmo para fazer o estudo, para trazer algum material extra, o que precisar. É uma meta que eu coloquei para esse ano, sabe? Então, nossa, eu tô até emocionada aqui quando você falou isso. Que ótimo. Então já vamos. Depois a gente troca a figurinha aqui e já podemos começar nesse sentido. Bom, esse é o primeiro recado. Parece que é o recado que eu tinha para passar a respeito tanto da forma de estudo, fazendo dois sábados, dois domingos seguidos. Eu e falando com o Bruno, a gente achou que fica mais producente, mais fácil, porque a gente prepara o estudo, na verdade, a gente tem material para falar dois domingos, né, Bruno? Então a gente já vai fazer assim como uma forma de ficar um pouco mais leve, né? Porque eu não sei quem já preparou o estudo aqui sabe o trabalho que dá, né? Não é brinquedo, não, né, cara? Então, vocês vão notar essa diferencinha aí. Bom, vou dar uma recapituladinha aqui, já dei semana passada, mas só para lembrar o seguinte: nós estamos falando da filha da cura de Jairo, e estamos indo para os momentos finais desse milagre, né? Assim chamado pelos evangelhos. Jesus estava numa festa quando ele é chamado. Mateus conta que ele estava numa festa quando ele é chamado para ir cuidar da filha de Jairo, que tinha 12 anos, vale lembrar. E no caminho ele encontra a mulher hemorroísta, que também tinha há 12 anos sangrava. A interpretação que se faz é que Jesus estava numa festa
e na festa é um local de descontração, né? De festança mesmo, né? De se tomar, conta-se piada, come-se, bebe-se, né? As pessoas estão mais soltas, canta-se, né? Por mim, se tiver quanto mais cantoria tiver, melhor. E, e ele para tudo para ir cuidar da filha de Jairo. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção, porque a gente vai, eu acho que no nível meu, né, e de muitos que eu vejo, a gente vai aprender a se doar mais e mais, porque é, esses grandes espíritos, eles têm a nota do trabalho contínuo. Então, me lembro aqui de uma história do Chico, rapidinho, que ele atendia na Fazenda Modelo e começou a atender tanto na Fazenda Modelo que começou a atrapalhar o trabalho dele, né? E aí o chefe dele, que é alguém, quem lembrar o nome aí me fala, é, ele, ele fala pro Chico, fala, Chico, tá atrapalhando, então a partir de agora, se quem chegar aqui, nós vamos encaminhar para a barbearia do seu irmão, a pessoa fica lá esperando, e no final do dia você vai poder atendê-lo. E chegou uma mulher que havia perdido o filho para procurar o Chico na fazenda. E como eles já estavam instruídos, foi dito que ele não estava lá, que ele estaria na barbearia do, do irmão. Essa mulher sai da fazenda e vai até a barbearia. Seu Rômulo Joviano, isso mesmo. E vai até a barbearia. Quando chega lá, ele fala, não, o irmão do Chico fala assim, ó, até isso depois foi uma causa de muito mérito para ele, né? Ele fala, não, a senhora senta aqui um pouquinho, o Chico já tá vindo, ele não tá aqui agora e tal. E ela fala, não, 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 eu quero falar com ele agora, eu preciso falar dele agora, por causa do desespero, que é uma das palavras da nossa noite aqui, por causa do desespero. E sai aos berros, né, de uma forma muito descortês, não sei, inadequada. E à noite, quando o Chico chega nos trabalhos para iniciar, né, o atendimento, a fala, a reunião do Evangelho, essa mulher entra no centro e vai até ele aos gritos ela diz assim: Eu te procurei o dia inteiro, seu cachorro, e você não me atendeu. E dá dois tapas no rosto do Chico. Fala assim: Agora senta ali e me dá um passe, que eu tô precisando. Aí o Chico fica. Qualquer um de nós sentiria o quê? Raiva. Não é? Uhum. No coração do Chico, talvez não tivesse espaço para tanto, né? Não tinha espaço para tanto. Mas ele fala, Emmanuel fala para ele, fala, você não vai atendê-la? Ele fala, Emmanuel, eu não consigo dar um passe nela no estado que eu tô. Eu não tô com a razão? E Emmanuel diz assim: você está com a razão, mas ela está com a necessidade. E ele fala: o que que eu faço? E ele diz: converse com ela. E aí então ele se levanta, vai até onde ela estava, na câmara, e diz para ela: fala, olha, minha irmã, eu entendo a sua dificuldade, mas eu também preciso desse emprego, eu não posso perder esse emprego, porque é daqui que a gente tira o sustento para nossa casa, são muitas pessoas, e tal. E começou a falar com ela. E ela vai se acalmando à medida que o Chico tá ali, aquela expansão do Chico, né? E ela começa a falar do problema dela. E aí os dois começam a chorar. Ela chorando por ele e ele chorando por ela. Até que eles se acalmam ambos e ele consegue ajudá-la. Então, é, no caso de Jesus, vocês estão ouvindo a chuva aqui, gente? Está dando para ouvir? No caso de Jesus, o preparo é inigualável, né? Não dá para gente. Mas é uma situação de desespero, de dificuldade. E é isso que a gente vai tratar hoje. Vou colocar aqui para a gente compartilhar.
Então, que a gente já viu, né? Esse é o mesmo slide, a gente está seguindo o slide da semana passada. E o versículo que a gente está estudando, os versículos que a gente está estudando hoje, estamos terminando esse aqui, né? E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Tá? Então, no finalzinho, a gente deu uma passadinha de olhos, né, na figura de Pedro, Tiago e João. Essa é a primeira passagem do Evangelho em que esses três discípulos aparecem separados dos demais, né, numa posição assim de maior honraria ou maior importância, se a gente puder pensar assim. Aí nós vimos, né, o que representava cada um deles, o amor de João, a autoridade de Pedro, o testemunho de Tiago, que foi o primeiro a ser martirizado. Ficou a referência de duas letras dessas músicas. Nós falamos a respeito de Tiago, e no final, nesse livro aqui, Pontos e Contos, que é um livro muito legal, muito gostoso, um capítulo chamado Nas Palavras do Caminho, nós vimos quando Tiago, junto com Matias, está falando mal de Judas, dizendo o que ele havia feito, né, e como que ele seria motivo sempre de vergonha e escárnio. E Matias falando, mas como é que ele pôde fazer isso, né? Os dois assim, naquele estado que a gente fica quando a gente começa a falar mal dos outros, né? E ao final daquela conversa, né? Tiago vê uma pessoa envolta em luz, né, Humberto de Campos diz assim, envolta em luz, e ele fala, vejo também quem é. E Tiago responde, é o Senhor. E ambos baixam a cabeça. E Jesus se aproxima e Tiago vai dizer: Senhor, gostaríamos de voltar a Jerusalém para servir em teu nome, como dizer, junto contigo, né? E Jesus só estende a mão aos dois e vai dizer: Por agora não posso, porque parto em auxílio a Judas. E aí, nesse dia, Tiago vai continuar escrevendo a sua epístola, na parte que ele fala a respeito da língua, vamos ler só esse trechinho. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Nós paramos aqui, salvo engano. E aí, lá no livro, acho que essa parte a gente não viu, eu acho. Lá no livro do MacArthur, do John MacArthur, dos Doze Homens Extraordinariamente Comuns, Clemente de Alexandria, vai dizer assim, ó, Clemente diz que aquele que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir seu testemunho, estou só voltar aqui um pouquinho, aqui está tratando do martírio de Tiago. Aquele homem vocês lembram que Tiago foi passado a fio de espada, então ele foi decapitado. O homem que foi levá-lo ao martírio se confessa cristão. Então Clemente, numa leitura livre, vai dizer assim que os dois juntos caminhando, implorou que Tiago perdoasse. Então ele vai dizer assim, ó, Tiago vai dizer para aquele homem: a paz seja contigo. E beijou-o. E os dois então foram decapitados ao mesmo tempo, porque aquele também se diz cristão. Dá para entender isso? Tá dando pra entender. Então no final, né, Clemente vai dizer: Tiago havia aprendido a ser mais parecido com André, que André levava as pessoas para o Cristo e Tiago as provava. Ele era muito, lembra, Boanerges, muito temperamental, levando também as pessoas ao Cristo, ao invés de julgá-las. Então, uma leitura que ele quer dizer o seguinte: que no momento do seu martírio, Tiago já estava
mais pronto, estava melhor do que antes. Porque além de mostrar a sua fé, o seu comprometimento, ele leva outra pessoa até o Cristo, né? Não só ele. Vocês vão se lembrar que há uma história semelhante a essa que envolve Malcolm. Lembra quem que é Malcolm? Que o homem que tem a orelha cortada por Pedro, né? Ele também vai ser martirizado junto com Pedro, mas no caso de Malco, sem mérito nenhum. Tá bom. Aí nós vamos ver vimos um pedacinho desse versículo que fala assim: e todos choravam e pranteavam. Aí nós vimos esse quadro, né, que chama Checkmate. E vocês se lembram que essa figura de vermelho representa o demônio, que tá com a rainha do jovem ou da jovem, né? E como se ela tivesse, ao cabo da sua vida, perdido a sua existência, e o anjo olha para a única jogada que era é, possível, né? De se safar. Para quem entende de xadrez, É, checkmate mesmo. não é, filho. É porque tem um bispo ali, ó. Não, mas Se ó, eu tirar o peão, tem, o tem- bispo tá atacando. Lá no fundo, ó. Na frente desse. tô vendo. Tá vendo? Eu É, acho que mas, daí é um mas bispo. pode chegar a rainha pro lado também. Se for um bispo, isso aí é. Bom, tá vendo que não é fácil de interpretar, não, né? Eu já tava, eu já tava crente aqui que podemos investigar isso melhor. Porque o Rafa tá falando o seguinte, ó, esse peãozinho que é o anjinho aí, ó, não sei se vocês veem o meu cursor, Aham. ele pode comer a rainha. Tá É, ficando muito técnico isso, né? Mas nós vamos chegar lá. Mas o Rafa fala que essa peça aqui é um bispo. eu acho que é. É. Então, se tirar o. É. Mas e se o rei chegar pro lado, Rafa? Não, tudo bem. Aí sim, também não é Aí tudo checkmate, bem. né? Então, de todo jeito, não acaba. Aqui, ó, vamos aumentar, vai dar para ver melhor. Aqui o diabo crente que ganhou, o anjo olhando para o tabuleiro e o É, parece, jovem. parece Pode que o anjo falar. protege tá protegendo o rei aí, né? É, assim, a ideia, Fabricinho, é de que o anjo, sem poder interferir, ele visualiza algo diferente que daquilo que nós visualizamos, Entendi. né? A ideia é essa. Tá. Bom, aí a gente todos choravam e pranteavam. O que que é prantear? Prantear, quando a gente vai no sentido comum, vulgar do termo, prantear é chorar. Prantear é chorar. Mas por que que o evangelista colocaria choravam e choravam? Então significa algo a mais, concorda? Então, o prantear, ele tem um sentido um pouco mais incisivo, no sentido de haver um desespero. Você tá estava aos prantos. Então, estava aos prantos, pode ser, estava chorando, ou a gente pode entender como uma forma mais dramática, mais incisiva, de que assim, é, chorava tanto, não só chorava, né? Chorava muito, né? Porque tem mais de um tipo de choro, né? Quem tem filho sabe, né? Que é aquele choro que não sai uma lágrimazinha e conserta rapidinho. E tem choros mais profundos, né, Ana Lívia? Então, é, eles pranteavam, então eles estavam em desespero. Quem estava em desespero? As pessoas que estavam na casa de Jairo. E a gente vai falar um pouquinho disso aí hoje. Sobre o desespero, Meimei fala assim, ó, revolta não auxilia, desespero não convém. Aquele que em Deus confia nunca deserta do bem. Então, Meimei é tão.
sempre tão, tão singela, né? E um versinho que eu achei tão bonitinho, ela fala: aquele que em Deus confia nunca deserta do bem. E aí nós temos N casos para exemplificar isso. E Emmanuel diz assim: anota em paz. Não caia no desespero pelo motivo de haveres errado. Asserena-te, revisando as próprias atitudes e obrigações, e retifica-te no caminho a seguir ou no trabalho a fazer. É muito provável que aquele de nossos irmãos que tudo apresente como sendo absolutamente certo na moldura de um ambiente irrepreensível, esteja acalentando algum erro na retaguarda. É, eu acho forte isso aqui, Aparência, né? a Quanta aparência. aparência. Naquele texto do Pessoa, Poema em linha reta, ele diz assim: nunca conheci quem tivesse tomado. Ele não fala isso, o intérprete é que fala, quem tivesse tomado porrada na vida. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes débil, tantas vezes frágil, e eu que tenho fugido do soco na hora que o soco se apresenta, né? Reconheço que não tenho lugar entre meus pares. É, tem a ver com o que o Emmanuel fala, mas é no sentido mais de não se cobrar tanto. Você que gosta de. Você que gosta disso, bem, você que é especialista nesse tema de auto-perdão aí. Não, pro bem, porque eu não sou muito bom. Fala aí. Então, mas é no sentido assim que você tá trazendo é que às vezes mantém-se uma aparência de que tá tudo bem e às vezes tem alguma coisa que tá escondida por trás disso. É isso que você quer abordar? É, Emmanuel tá falando do desespero próprio, da Uhum, gente, da gente, da gente ficar num estado assim de muita lamúria ou de depressão ou coisa pior uhum, pelo fato de haver cometido um erro. uhum, E aí ele vai dizer assim que é muito provável que aquele que nos acusa ou que nos censura, que ele tenha por ele um erro tão ou igual ao nosso, que ele não está isento de erro, entendeu? Tô falando isso aqui e tô me lembrando. Ontem a gente teve um papo a respeito de uma série chamada All Her Fault. A culpa é toda dela. Vou até parar aqui um pouquinho. Assistiu, Ana Lívia? O que você achou? Eu assisti e, como sempre, né, surpreendente, né? O culpado era quem a gente menos esperava, mas tinha indícios. Então, e há um julgamento, né? Há um julgamento, não vou dar spoiler muito severo, não, mas há um julgamento das pessoas a respeito da falta das mulheres em geral, vou colocar assim, né? Das mulheres. Então, o principal juiz desse caso, né, são os homens, que muitas vezes estão mais em falta do que elas. Se é que elas estavam em falta, não dá para entender, né? entendi. Sim. Não dá para entender. Bom, então, no final, o recado de Emmanuel é para que a gente é, seja mais confiante. Então, o Neném fala assim: quem caminha com Deus nunca está sozinho. E Emmanuel vai dizer: olha, calma, porque quem te acusa talvez esteja
tenha faltas piores. E também, se não tiver, não tem problema, né? Mas um desespero que paralisa que não pode, né? É. E esse texto de Maria Dolores, ele diz assim, ó. Nas provações do caminho, ergue a fronte, segue à frente. Aceita, firme e contente, o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pares, segue, não temas. Sem crises, sem problemas. Ninguém sabe se tens fé. Contratempo, desencanto, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar. Tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a luz divina que nos impele a marchar. Aceita os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos por íntimos sirineus. Onde estiveres, recorda que o mérito vem da prova, que o sentimento renova e a dor é bênção de Deus. Então, mais uma vez, a espiritualidade, então, Maria Dolores, Emmanuel, Meimei, no mesmo sentido, né? De que a dor nesse mundo não pode ser um instrumento da nossa perda. Ela deve ter um outro sentido. Tá. Só que a situação na casa da filha de Jairo era. A coisa estava preta. E eu queria falar um pouquinho, para a gente entender, como é que eram os velórios. No Então, tempo de no Jesus. tempo de Jesus. Aliás, os velórios que a gente participava, eu, falo de mim, em criança, é muito diferente de hoje. Não. Começa que era em casa. Segundo, que assim, para nós, naquele tempo, tinha um sentido assim de sofrimento, né? De ter que chorar, de ter que sofrer, muito parecido com isso daqui. Então, assim, ó, no momento em que morresse, seus olhos deveriam ser fechados. Ele era beijado com amor e lavado, usando perfumes e aromatas com este propósito. O Tratado Shabá afirmava ser lícito fazer no dia de descanso tudo o que é necessário aos mortos, lavá-los e ungí-los com perfumes. Aí ele vai mais, vai dizer: quer houvesse ou não tristeza, as manifestações eram sempre ruidosas, ritualmente ruidosas. Seria indecente não chorar alto. Não dá para olhar, tá aqui. Não jogar cinzas na cabeça. As pessoas chegavam a alugar pranteadores profissionais. Carpideiras. É. Mesmo as carpideiras. Que lançavam gritos agudos durante todo o trajeto, e flautistas que extraíam sons tristes de seus instrumentos. Segundo o costume, o mais pobre dos israelitas era obrigado, no caso da morte da esposa, a ter pelo menos 2 flautistas e um pranteador. Era necessário rasgar as roupas. Bom, eu acho que por essa imagem dá para a gente entender o quanto que esses velórios eram Do desespero, né? você rasga a roupa, chora, você joga no chão, cinza. Esses pranteadores, a linha falou dos carpideiros, Carpideiras. carpideiras, né? As carpideiras eram mulheres contratadas, acho que quase todo mundo deve saber disso, eram mulheres contratadas para chorar nos velórios. Então, a pessoa chegava e ia num velório lá de quem ela nem conhecia e ficava chorando pela morte do outro, como a demonstrar que há ali uma perda muito grande, alguém que morre
e que é muito bom, né? Alguém que merecia ser, merecia aquela tristeza. Ainda hoje, muitas pessoas gostam, que tem que chorar, que tem que fazer, eu fico te falando. É, velório de espírito é diferente, né? Eu acho que tem assim, muitos irmãos que realmente sofrem, porque vê aquilo como fim, né? Então, quando a gente vê vai, companheiros, às vezes que não tem a mesma crença que a gente, é realmente muito triste, você vê um sofrimento real ali. Eu não vejo, porque eu acho que as carpideiras é uma coisa meio teatral até, né? Mas assim, a gente vê uma tristeza mesmo bem profunda, né? Então, as carpideiras eram o teatro, os flautistas era a música, como uma peça, né? Como um show, né? Como um show. Embora a gente se sinta comovido pela uma atmosfera que é, não é? Esse momento, né? Quantas vezes a gente vai no velório de alguém que a gente nem conhece tão bem e você fica emocionado de ver a tristeza das pessoas ali envoltas. No caso da filha de Jairo, esse ambiente permeava ali. No texto de Lucas não está, mas no de Mateus está. Que havia havia os flautistas e, por certo, havia os pranteadores. Então, é, esse sentido de peso, de dificuldade. Só um adendo aqui, os velórios dos espíritas é diferente, porque muitas vezes tem um médium. Então, quantas vezes eu ia no velório com o seu Olivar e falava, e aí, seu Olivar, como é que tá? Não, tá tudo bem, já falei com fulano, e já está desprendido, tá desprendendo do corpo, né, e tal. E quem ouve aquilo, eu lembro do velório da mãe da Ana Lívia, que acho que foi o velório mais bonito que eu já fui. Quanta música, né? Uma pessoa efetivamente, né, Karen, muito querida, a, a, a Karen, que também com a Dona Conceição, né? Quantos velórios a gente vai que a gente sai assim, já sai melhor que entrou, né? O Fala, meu, Everton, você oi. está falando isso, né? Uma pessoa lá do velório, lá onde a minha mãe foi velada lá, do local, e tipo guarda, né? Um guardinha, não lembro mais exatamente quem me falou. Ele falou assim: Menina, eu nunca vi um velório desse. Ele veio falar para mim, mas nossa, mas eu queria ficar lá dentro, de tanta paz que eu estava sentindo lá dentro, entendeu? Porque. Porque às vezes o teu velório, às vezes, quando as pessoas, como a Lídia falou, inconformadas, assim, porque acha que aquilo fim acabou, né? É uma situação, né? E agora quando a gente tem essa certeza da continuidade, né? E ali as pessoas vão com outra vibração, né? Aí a gente passa isso para o ambiente, as pessoas sentem naturalmente, né? E É assim, muito, cara, e não é de desrespeito. não Não é? é de tipo assim, ó, no meu velório eu quero churrasco, cerveja, né? De vez em quando a gente recebe alguma imagem assim, o churrasco tá tendo um samba ali e tal, como se fosse uma festa. Não é assim. Não é assim. É num sentido muito mais profundo, né? De entender a morte de uma forma diferente. Os Bom, mas mexicanos mesmos, né? Os mexicanos mesmo, eles não sentem, eles ficam sentidos, mas eles comemoram, né? Eles não ficam naquele desespero, né? Eu já assisti a vida é uma festa, né? Aquele filminho. Então é mas cultural, é muito lá cultural, né? do Dia de los Muertos. Dia de los Que uma Muertos. vez por ano tem a comemoração, além, se fosse um finados nosso, só, só que feliz. Bom, ixi, acho que eu pulei. Que besta. Esse quadro foi dos que eu vi, foi o que eu achei mais bonito, porque a gente vê a figura majestosa de Jesus, a simplicidade e a inocência da menina. E o espanto, né? A mãe como uma figura de ligação.
e o espanto do pai, de Pedro, Tiago e aos meus olhos, João, lá na porta, o primeiro lá da esquerda, porque João era o mais jovem deles. Ah, então, espelhando, né, retratando esse momento. E aí, eu queria que a gente conseguisse entender o que estava sendo curado ali. Quem que essa menina, antes de chegar lá, quem que essa menina representa? A, a filha de Jairo, vamos lembrar, desde o começo a gente falou um pouco disso. Tinha 12 anos, a mulher hemorroísta sangrava há 12 anos. Quantas eram as tribos de Israel? 12. Os apóstolos também eram 12, né? Então, a leitura que se faz é que essa filha, ela representa ou o povo de Israel, ou num sentido mais abrangente, a humanidade inteira, todos os homens, todos os seres vivos. Quando a gente pensa no coletivo, mas quando a gente pensa no subjetivo, a filha de Jairo representa cada um de nós. Representa todo aquele que conhece o Evangelho, como diz, é, como disse Jesus para Eurípides, né? E o segue. Então Jesus chorava, com Eurípides, chorava por aqueles que conheciam o Evangelho, mas não seguiam. Nesse caso, a representação dessa menina, desse jeito tão emblemático, né? Ela espelha a nós mesmos. E se a gente quiser avançar um pouco mais, talvez nem seja ela que esteja sendo curada. Porque ele fala assim, Jesus fala assim, calma, ela não morreu, ela dorme, ela dorme. Então, a teologia vai se debruçar sobre isso e falar, olha, é, não é sobre a filha de Jairo que o Evangelho está dizendo. Ela está dizendo a respeito de nós mesmos. Ontem tinha um amigo meu aqui, um amigo católico, que eu pedi para ele tocar uma música comigo que chama Guardião, que o Rafa toca muito bem também. Essa música, ele diz assim: eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: Filho, necessito lhe falar. Foi difícil entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração ouviu, meus olhos encheram-se de lágrimas e a minha boca só dizia: eu te amo, meu Jesus. Com a tua piedade, estenda-me a tua mão, alguma coisa assim. E aí no refrão ele vai dizer: seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Então, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver para que eu possa, desde agora, muito mais te conhecer. Fique sempre ao meu lado, né, como um guardião. Eu tenho ficado um pouco refratário a colocar as músicas aqui, porque elas tomam muito tempo, mas é muito profundo. É muito profundo. E aí, eu queria que a gente pensasse, né? Quem de nós, quem de nós pode acreditar que foi salvo pelo Cristo? Qual de nós? Você está muito evangélica essa frase, ô Caio, mas é, é por aí.
Posso usar diferente, mas é por aí. Quem de nós foi salvo pelo Cristo? Será que hoje em dia despertou? Não foi ainda. Mas você enxerga a sua vida sem o espiritismo, sem o cristianismo? Não. Eu também não. A senhora também não. Então, o Rafa talvez seja um pouco diferente, porque ele já chega com uma coisa mais pronta, né? A gente muito mergulhado na religião. Mas para quem passou um momento de muita dor e se viu sem nenhum alento, o evangelho, ele foi Um bálsamo. o bálsamo, né? O termo que eu quiser usar, a tábua de salvação, uma luz. Então, para essa situação, para aqueles homens, era esse o sentido. Tudo bem? Mais ninguém? Bruno? Bruno também já pegou tudo pronto, né, Bruno? Diferente, né? Exatamente. Desde a barriga, né? É o Everton, diante da incerteza, né? Ele acalma, ele tranquiliza, né? Ô, Fabrício, uma pessoa, um amigo meu, um senhor já, de 70 e poucos anos, que teve um processo criminal contra ele. Ele me procurou um ano passado, talvez já tenha contado isso aqui, mas não vou nem contar a história, mas lá pelas tantas ele fala assim: meu amigo, em vista disso, eu não me matei por ser espírita. Eu não me matei por ser espírita. Então a gente pensa assim: é, o que seria, né, se nós não tivéssemos essa referência tão forte na nossa vida? Aí cada um para um lado. Como aquele espírito que convida o Divaldo para ir, para ir até o hospital psiquiátrico, né? E o Divaldo tá meio relutante, ele fala, mas e se eu não quiser ir? O mentor responde, fala, meu amigo, vá até lá, se você não quiser ir para lá, como dizer, né? Que é melhor a gente estar ajudando do que a gente ser aquele que precisa desse auxílio. Tá. Aí, já indo já para o final, Emmanuel vai dizer assim, ó, no livro Coragem, Vida e Morte. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, manancial em atividade Constante. constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Mas não longe de ti, podes ver igualmente a morte no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confiou, aprendendo o dom de ajudar e aprendendo a amar e servir. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice,
e do túmulo para o berço, à maneira de almas cadaverizadas, no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se recolhem. Lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece, o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter a glória do bem através do teu verbo e de tuas mãos. Desperta e vive, para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano possas um dia alçar voo firme em direção à vida eterna. Então, no sentido que Emmanuel traz, não é a morte efetivamente, não é a morte como a gente concebe, que cada vez fica mais perto, mas é uma morte em vida. As perdas, né? É, como dizer assim, é que a gente pode estar vivo, que quem faz 50 anos, quem não fez ainda, gente, vou contar para vocês. É duro, né, cara? Porque você fica pensando, com 40 também, mas com 50 é pior. Você fica pensando, se eu estou fazendo é suficiente, se é bom mesmo, se é isso daí que estava sendo esperado de mim. Então, por isso que Emmanuel fala assim, lembra-te, né, que Deus te enobrece e analisa o que as tuas mãos estão auxiliando, o que teu verbo está vertendo. Gente, isso daí é difícil. Foi para 50 não, né? Era para 50 é pior. Com 30 já é nada, hein? Oi, Fabrício? Com 30 a gente já pensa, já. Então, o Rafa tá perto dos 30. Você vê como é que o tempo é. O meu filho vai estar perto dos 30 anos. Você pensa, né? Pois é. É, ele é implacável, né? Aquele padre bonitão lá, como é que chama? O Fábio de Mello, né? Ele tem uma música que chama O Tempo Não Espera Ninguém, e ele fala que muitas vezes a gente ergue castelos, fantasias, e que o tempo vai se incumbir de desmantelá-las, né? Desfazê-las, porque vai chegar um momento que a gente não consegue se enganar. Vai chegar um tempo em que a gente vai ter que prestar contas desse viver, desse fazer, né? Então, como cada vez fica mais próximo isso, né? A gente analisa se a gente está ou não vivendo um pouco em sofrimento, gente. Um pouco. Eu acho que não tem jeito. Que você pensa assim, quem que sofreu? Você fala assim, andar com Cristo se eu posso falar, andar com Cristo é andar livre do sofrimento? Não é, não é. É o como encarar o sofrimento. Isso é verdade. É a maneira de encarar aquela experiência. É uma frase que ele escreveu para Carol. A gente pegou no cartão. Em tudo você vai ganhar na sua vida. Ou você vai ganhar uma oportunidade de aprender. Né? Então, eu acho que a maneira de encarar esse sofrimento, essa dor, que eu acho que é um grande desafio, né? Que a gente tem que exercitar.
O Everton, esse trecho fala muito da morte espiritual, né? Tanto é que mais para frente ele fala, né, que todo mundo tá zombando dele, ali as pessoas zombando, que eles sabiam que ela estava morta, mas na verdade ele falou, não, ela não está morta, né? Então, tipo, ela está dormindo, né? É a mesma coisa, a gente, né? Dormindo espiritualmente, né? Então, enquanto a gente está nessa dormência, a gente está morto, morto espiritualmente falando, né? Que a gente não entendeu ainda o significado da vida, né? Então, é como se estivesse, como você disse aí, morto-vivo, né? É uma vida sem sentido, né? Espiritual. O Karen, esse ajuste fino, a gente trata aqui de princípios, né? Mas de ideias no geral. Mas esse ajuste fino, essa adequação para a vida, ela é individual, é de cada um, né? E a Clarinha mandou uma foto essa semana, a Clarinha foi lá visitar a USP de São Paulo, a Sanfran, e ela manda uma foto do busto de Álvares de Azevedo. Quem não lembra de Álvares de Azevedo? É ele que tem aquele versinho lá, muito bonito, mas no finalzinho ele fala assim: Descansem meu leito solitário na floresta dos homens esquecidos. À sombra de uma cruz, escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. E lá, de fato, no busto dele, tem isso tudo, né, Lígia? Escrito. Foi poeta, sonhou e amou na vida. A frase fica muito bonita, né? Então mas ela nos remete assim, alguém que não, é, alguém que foi intenso, alguém que não foi morno, né? O cara ser poeta já não é fácil. Sonhou e amou na vida são coisas, bom. Mui- O problema, ou então a dificuldade, é que às vezes a gente está esperando alguma coisa que não é exatamente o que a gente tinha expectativa. Então, o Chico, vocês sabem, ele era filho de um anjo. A Maria, João de Deus, era um espírito, só que ela morre. E o Chico vai ser, cuidado pela madrinha, que já era o oposto. Era um espírito assim. Oi? O anjo caído. Um anjo caído, era. E ele vai até o fundo do quintal para fazer as suas orações, onde ele viu os amigos do arco-íris, e a mãe aparece para ele. E ele fala assim: Mãezinha, eu quero que a senhora me tira daqui. Eu não aguento mais sofrer. Aí ela diz assim: ó, Nossa, ela diz assim: Meu filho, quem não aprende a sofrer, minto, quem não sofre, não aprende a lutar. Aí ele levanta um tipo de camisola, né, mãe? Um tipo que se usava e mostra para a mãe. Fala, mas ela me bate muito e fura a minha barriga com um garfo. E ele fala, meu filho, aguente um pouco mais. E ele voltava. E aí, de novo, foi agredido. E como ela diz para ele ter paciência, ele para de chorar. Ele não fica mais em desespero, ele para de chorar. Só que ela continua batendo nele. Mas como ele para de chorar, ela para de dar comida para ele. Então ele fica com fome. E ele vai nesse dia para o fundo do quintal e faz as suas preces. E ela diz: Toda vez que você orar e me chamar, eu estarei com você. E ele faz a oração e ela se faz presente. E ele diz para ela: Mamãe, mas eu estou com fome. Nós não vivemos muito isso nos nossos dias hoje, porque a comida é uma coisa que não é tão escassa mais, mas um pai ouvir o filho falar que está com fome e não ter o que entregar, como diz Djavan, né? Sabe lá o que é sofrer, o que é não ter e ter que ter
para dar, sabe lá. E ela fala assim: espera que o céu vai te ajudar. Mas tipo isso. E ele fica ali, e daí a pouco aparece um cachorro com um jatobá na boca. Para quem nunca comeu jatobá, então, ela fala assim: abra o jatobá, dissolva na água e coma, que isso vai te alimentar. E ele faz assim. É jatobá de chulé? Deixa eu ver. Aqui, aqui. Mas, ô, gente, vocês estão fazendo essa cara aí? Que o jatobá parece uma meia, né? Tá chupando um meio de chulé. Mas a necessidade, ela muda, viu, a percepção da gente. Ela muda a percepção da gente. Você tá tranquilo. Você fala, ah, não, hoje eu queria jantar no restaurante X. Nossa, nós vamos chegar lá, vamos jantar no restaurante X. Aí você chega no restaurante X, naquele dia tá fechado, porque não abre na segunda noite. Aí você fala, nossa, então eu vou no Y, não era a minha primeira opção. Aí você vai no Y, chega lá, o Y tá lotado, você não. Ah, nossa, então vamos no. Aí você chega no outro, não tem. Isso já é. Você fala, nossa, gente, qualquer coisa está servindo, né? Qualquer coisa está servindo. Então, a necessidade muda a nossa percepção de satisfação, né? Então, quando é para uma coisa premente, quando é para uma coisa que a gente quer. Agora, espiritualmente falando, talvez a gente fique a vida inteira esperando aquilo que não era para nós. Aquilo que ou não era para ser ali, ou não era, não estava no meu desdobramento, né? Não era para ser. E a gente fica, é, vamos pensar assim, iludido. Eu posso falar isso? Deixa eu colocar aqui. Peraí, acho que eu não vou conseguir partilhar, né? O que é uma música? Não, é esse slide que eu devia ter posto de outra forma. Mas Emmanuel diz assim que que nos nossos caminhos, às vezes a gente almeja uma coisa que a gente não construiu aquilo para aquele tempo. Vai demandar mais esforço, mais tempo. Enfim, enfim. Na mensagem do versículo, para a gente não se estender muito, na mensagem do versículo é nunca o desespero. A morte tem caminhos diferentes. E quem está com Cristo nunca está sozinho. Até quem não é, como diz o Gilberto Gil, Ana, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ele que nem deísta é, né? Então, a gente que tem isso, então é, há um lenitivo maior, né? Há um amparo que sempre vai chegar até nós. A mensagem é essa. Muito bem? Que pena que não dá para colocar o Emmanuel aqui. Eu vou tentar baixar e vou colocar. Ô, Milena, você falou que quer ouvir a música, né? Eu vou mandá-la aqui no nosso grupo, viu? Para a gente ouvir. E foi, Bruno? Falei que eu também fiquei curioso para ouvir. Vou aproveitar depois. Vou pôr os slides. A música, Bruno, ela é de um moço católico aqui de Franca, Vinícius Del Bianco. E essa música foi regravada pelo o padre que eu falei, pelo Fábio de Mello, aí numa super produção, né? Mas eu acho que na voz e violão do Vinícius é mais bonita ainda, viu? Vai colocar aí, meu bem? Tá bom. Muito bem, gente. Quem que tá com o coração aí para fazer a prece? Alguém colocou que é marido da Soraya. É isso mesmo. Depois- Hebe, quer fazer? Hoje você ficou quietinha?
Você tá sem microfone. Não consegue ligar? Tá ligado? Ela não tá conseguindo. Ana Maria, pode ser? Não consegue ligar também, Ana? Não, Breno, não tá conseguindo. Não tá conseguindo Gente, abrir o áudio? não, acho que é o problema nos microfones deles mesmo. Ah, tá. Não é? Nossa. A Liginha vai fazer. Aí, Conseguiu? Ah, então faz não, aí. mas deixa a Lígia fazer, deixa a Lígia. Deixa eu só fazer um comentário. Você estava falando que fica pensando se fez, se não fez. Eu já estou bem mais para frente que você, de idade, mas eu não fico pensando. Você sabe por quê? Você tá Eu, fazendo. eu, eu fico levando a vida mais leve, porque senão você desespera muito. Então, vai levando mais leve. No dia a dia, você faz tudo que aparecer para você fazer da melhor forma possível, e aí fica mais tranquilo, eu acho. Pelo menos eu estou assim, entendeu? A cada dia que passa, você faz tudo o que você puder. Aí tudo bem. Você não precisa ficar recordando se você fez, se não fez. Porque se você não fez, já passou. Então faz a partir de agora, né? Não sei. Vendo a voz da sabedoria. Eu vou fazer então? Ou é a Lígia? Eu? Tá bom. Ai, nós só temos a agradecer, né, Senhor, por ter a sua presença entre nós, pelos estudos que está abrindo as nossas mentes, que traz aquela vontade íntima de melhorar a cada dia, de aprender, de renovar os nossos propósitos a todo momento. Então, nós te agradecemos pela noite de hoje, por esses irmãos de almas que encontramos todos os domingos, que nós possamos cada vez mais compreender o Evangelho do Cristo através de todas as lições e que nós consigamos ser a cada dia um pouquinho melhor. Que o Senhor abençoe a todos os lares aqui representados, Senhor, e que nos dê forças e coragem para as nossas dificuldades diárias. E assim vamos aprendendo e melhorando, aprendendo e melhorando. Obrigado, Mestre Jesus, e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Obrigado, Ana.